Oi pessoal, tudo bem por aí? Meu nome é Janice Jandrei. Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre a função social da escola, tá? Qual é essa função social, então, nos dias de hoje? Se você quer saber um pouquinho sobre a função social para os concursos, então como que esse tema pode estar aparecendo aí nas provas, vem comigo. Então, pessoal, para iniciar aqui, eu vou estar diminuindo a minha foto, tá? Para não estar atrapalhando nos próximos slides. Então, a gente consegue ver melhor. O primeiro item que eu trago é uma frase, então, que Paulo Freire mencionava, tá? O que ele falava sobre a função social da escola, tá? Então, é um dos autores que aparece bastante no concurso, tá? Então, por isso que eu tô trazendo ele, tá? Como dizia Paulo Freire, ser cidadão é ser político, é o ser político, capaz de questionar, criticar, reivindicar, participar, ser militante e engajado, contribuindo para a transformação de uma ordem social injusta e excludente. Então, para Paulo Freire, a função social da escola seria transformar, sim, o indivíduo em um cidadão crítico, né, que conseguisse, então, questionar. Aqui eu trago 5 itens, então, que são fundamentais para a gente saber o que é a função social da escola, tá? Para a gente entender, compreender. Entender, então, o que é a escola do passado, tá? No passado, ainda a escola de hoje, o compromisso social que o educador tem, tá? Social, a ação do gestor escolar e a atuação da equipe pedagógica, da coordenação também para fazer então ser efetivada essa função social. Então é necessário alguns itens para a gente conseguir colocar em prática a função social da escola. Aqui então temos outro autor, tá? Conforme Libânio, então, ele fala que a educação de qualidade, tá? É aquela mediante a qual a escola promove para todos o domínio dos conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades cognitivas e afetivas indispensáveis ao atendimento de necessidades individuais e sociais. Então, também é uma outra visão de qual é a função social da escola, tá? A função, então, inclusiva para todos, né? Do atendimento das necessidades. Para conquistar, então, o sucesso, tá? Aqui a gente está falando do sucesso da função social da escola, tá? Colocar em prática. Se faz necessário que se entenda e que tenha-se clareza do que se quer fazer. A escola precisa ter objetivos, tá? Bem definidos, para que se possa, então, desempenhar bem o papel social, onde a maior preocupação, tá? Aqui temos uma maior preocupação na escola, na função social da escola, que seria o alvo, deve ser, então, o crescimento intelectual, emocional e espiritual do aluno. E para que esse avanço venha a fluir, é necessário, então, que o canal, que seria a escola, esteja desobstruído, tá? Então, precisa ter interação. Então, a gente conseguiu observar algumas palavrinhas até agora sobre a função social da escola, né? Lá no início, então, Freire falava em cidadania, né? Cidadão, cidadania. Depois, então, Libânio veio com a inclusão, né? Também comentou sobre inclusão. E agora a gente vê a interação. São palavrinhas que podem ajudar a gente na hora de a gente estar, então, resolvendo uma questão sobre a função social da escola, tá? A escola é, então, uma instituição social com um objetivo explícito: o desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos, por meio da aprendizagem dos conteúdos, dos conhecimentos, das habilidades, dos procedimentos, atitudes e valores, tá? Então,
Esse é o objetivo explícito, tá, da escola, o desenvolver das potencialidades, que, aliás, deve acontecer de maneira contextualizada, desenvolvendo nos alunos, nos discentes, a capacidade de tornarem-se cidadãos, de novo essa palavrinha, né, participativos na sociedade em que vivem. Então, basicamente, a função da escola, a função social é desenvolver os alunos, tá? Para eles tornarem-se, sim, cidadãos participativos, num âmbito que tenha inclusão, que tenha participação, a interação, né, entre eles. A educação, ela deve realizar-se, então, a partir da própria vida e experiência do educando, do aluno, apoiar-se nas necessidades e também nos interesses naturais, expectativas do educando e contribuir para o seu desenvolvimento pessoal. Aqui também eu trouxe os 3 princípios básicos da educação baseada no liberalismo, que seria liberdade, subjetividade e atividade. 3 itens, então, que podem estar ajudando a contribuir, tá? Aí com a função social da escola, a colocá-la em prática. A função da educação é possibilitar, então, condições para a atualização e uso pleno das potencialidades pessoais em direção, então, ao autorreconhecimento e à autorrealização pessoal. A educação, ela não deve destruir o homem concreto, e sim apoiar-se neste ser concreto. Não deve ir contra o homem para formar o homem. E aqui, então, eu trago os 4 pilares da educação, tá? Que podem estar, sim, ajudando a colocar em prática, como eu já mencionei, a função social da escola. Como que a gente faz isso, tá? Então, aprender a conhecer, o aluno vai ter que aprender a conhecer, depois aprender a fazer, ainda aprender a conviver, para então aprender a ser. E esses 4 itens, eles são fundamentais para conseguir, então, concretizar, né, a função social da escola. Esses 4 pilares, tá? Eles foram selecionados, então, pela Unesco, né? E eles são, sim, de grande importância. Aqui tenho um enunciado, tá? De cada um desses aprenderes. O primeiro aprender é o aprender a conhecer. Essa aprendizagem, então, vai se referir à aquisição dos instrumentos do conhecimento, desenvolvendo nos alunos o raciocínio lógico, a capacidade de compreensão, o pensamento dedutivo e intuitivo e a memória. O importante é não apenas despertar nos estudantes esses instrumentos, como motivá-los a desenvolver sua vontade de aprender e querer saber mais e melhor, aprender a conhecer. O segundo é aprender a fazer. Essa aprendizagem confere ao aluno uma formação em que aplicará na prática os seus conhecimentos teóricos que ele aprendeu ali no aprender a conhecer. É essencial, então, que cada indivíduo saiba se comunicar através das diferentes linguagens, assim como interpretar e selecionar quais informações são essenciais e quais podem, então, ajudar a refazer as opiniões deles e ainda serem aplicadas da sua maneira de viver, na maneira de se redescobrir o tempo e o mundo. O próximo item é aprender a conviver. Aprender a conviver, então. Esse domínio da aprendizagem, ela atua no campo das atitudes e dos valores e envolve uma consciência e ações, então, contra o preconceito e as rivalidades diárias que se apresentam no desafio de viver. Aprender a conviver, então. E o outro, nosso último pilar, seria aprender a ser. Esta aprendizagem, então, depende das outras 3 aprendizagens e, dessa forma, a educação deve propor como uma de suas finalidades essenciais o desenvolvimento do indivíduo, espírito e corpo,
sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal e espiritual. Basicamente, a função social da escola, né? Qual é o principal objetivo da nossa escola? Ainda trago aqui para vocês os resumos que eu tenho à mão, tá? Esses resumos estão à venda no nosso site, na nossa loja virtual. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Para quem quer conhecer a nossa loja. Esses resumos, então, estão lá nos conhecimentos pedagógicos. A função social da escola. Aqui temos 3 educações, né? A educação formal, a não formal e a informal ou acidental. O que seria educação formal? É aquela que ocorre nos sistemas de ensino tradicional, tá? Dentro de escolas, né? A educação não formal são aquelas iniciativas, então, organizadas de aprendizagem que ocorrem fora dos sistemas de ensino, mas que têm um fim de educação, um fim de conhecimento, né? A educação informal ou acidental é aquela que ocorre ao longo da nossa vida, no nosso dia a dia, tá? Nas diferentes situações. A função da escola, então, está diretamente ligada à democratização, tá? Então, essa seria uma outra palavrinha, tá? Que faz referência, então, à função social da escola. Além da cidadania, além da inclusão, da interação, a democratização. Formar cidadãos, construir conhecimento, construir valores, transformar a sociedade, também são itens que estão dentro da função social. Para Saviani, a função da escola seria ordenar e sistematizar as relações homem-meio para criar condições ótimas de desenvolvimento das novas gerações. Saviani, 1980. Em cada momento histórico, então, a escola ela se constitui uma expressão e uma resposta à sociedade na qual ela está inserida. Ela nunca é neutra, mas sempre ideológica e politicamente comprometida. Trago aqui mais alguns autores, tá, que vão estar falando sobre a função social da escola. Esse autor aqui, Antônio Gramsci, 1979. Ele propõe uma escola unitária e desinteressada, uma escola que não age de forma imediatista, mas conduzindo o aluno ao hábito de estudar, analisar, raciocinar e abstrair, tá? Então, tudo baseado nas tendências da época, né? Nas tendências pedagógicas da época. E nas teorias que eles seguem, né? Para Bourdieu, 1999, o sistema escolar é um dos fatores mais eficazes de conservação social, pois favorece a aparência da legitimidade às desigualdades sociais e sanciona a herança cultural e o dom social tratado como dom natural. Dá para perceber que cada autor, então, fala em um quesito, né, em um aspecto, a função da escola. Para Pérez, a escola deve garantir a reprodução social e cultural como sendo requisito para a sobrevivência da sociedade. Olha quando a gente lê isso, parece muito tradicional, né? Aquela tendência pedagógica bem tradicional. Mas é como eu falei, cada um na sua época, cada um com o seu pensamento, com suas teorias. Althusser fala que a escola ela não é um lugar neutro, tá? E ainda aqui embaixo, na pedagogia libertadora, então, a gente tem que questionar a realidade das relações do homem é a função social da escola, né? Com a natureza e com os outros. Promover ainda a transformação dessa realidade. Bom, seriam esses um pouquinho dos resumos, um pouquinho do que eu entendo também sobre a função social da escola. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, tá? E podem comentar aí embaixo também qual assunto vocês querem ver por aqui. Até a próxima!